Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Convergindo Podcast. Eu tô aqui com o Pedro. Opa, Oi, Pedro. E aí pessoal, tudo bom? E hoje a gente tá aqui com mais um dos grandes criadores do Convergindo. A gente já conversou com o Shelt da outra vez, né? E hoje a gente tá aqui pra conversar um pouco com o Caio. Fala com a gente, Caio. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Caio. Como o Fredão disse, eu fui um dos fundadores do Convergindo, junto com o Shelt, junto com o Manzi também, vai aparecer aqui logo menos. E atualmente estou no 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Pois é. É isso. Quase médico já, né? Quase médico. Menos de um ano para virar médico. E doideira, né? Pensar que você criou isso no final do primeiro ano, não foi? Convergindo? Foi, então. É que o Convergindo, assim, num primeiro momento, a gente criou ele de uma forma mais informal, sabe? A gente criou meio que uma conversa ali, nós três, a gente era independente, então a gente só se juntou num grupo para organizar um pouco melhor as coisas, mas cada um fazia as suas tutorias de maneira independente, a gente não tinha muito uma padronização. No momento em que a gente padronizou as coisas, falou, não tem como, a gente precisa ter um método, a gente precisa colocar as coisas certinho, que a gente começou na verdade, não foi nem que a gente criou essa necessidade de padronizar, foi mais que a gente viu que muitas das coisas que nós três fazíamos e indicávamos era muito parecida. A gente falou, se a gente unificar isso tudo, a gente consegue também discutir as coisas que tem de diferente e achar um modelo que faça sentido, que seja eficaz, o mais eficaz possível. E aí, isso foi mais ou menos no 2º ano, e aí no nosso 3º ano, que foi 2020, aí de fato o negócio, a gente conseguiu consolidar bem, fazer uma boa estratégia, começar a ter ótimos resultados, aprovações nas maiores faculdades, e aí começou a pegar o negócio. Entendi. E, poxa, acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, então, sobre tudo, como é que foi esse processo do Convergindo. E acho que você falou uma coisa interessante que eu concordo muito, e eu sempre falo isso pros alunos, né? Que, assim, não existe um método perfeito, a receita para você passar, mas existem muitas coisas que a maioria das pessoas que passam acabam fazendo, acabam entendendo que é uma coisa que vale a pena, e até tem um certo embasamento científico, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente isso, assim. A gente, assim, geralmente as pesquisas científicas sobre aprendizado, sobre aprendizado de maneira geral, não focam tanto em provas, né? Você vai ver como que é o melhor jeito de memorizar, como que é o melhor jeito de reter aquele conhecimento. Mas na hora que você está pensando em uma prova, as coisas mudam um pouco. Então, assim, a gente leu muita coisa científica para embasar nosso método, mas o engraçado foi que a gente fez isso depois de já ter sido aprovado. A hora que a gente pegou para ler esses estudos e comparou com o que a gente fazia antes, muita coisa batia, porque a gente foi orientado a fazer daquela forma, pessoas mais experientes nos orientaram e a gente acabou fazendo e dando certo. Mas, além disso, a gente pensou racionalmente o que faria sentido para ser aprovado nas provas que a gente queria. E aqui eu acho que é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos e eu pensava muito quando eu estava prestando vestibular, que cara, qual que é a função de um vestibular? Uma faculdade pública não tem, ou particular também, não tem capacidade de aceitar todos os alunos que querem estudar lá. Então ela precisa fazer uma seleção dos alunos para selecionar os que mais fazem sentido. Então eles determinam um perfil de aluno e com base nesse perfil eles aplicam a prova. Então se eles querem selecionar sempre um perfil de aluno, faz sentido esse perfil mudar a cada ano? Não faz sentido. Então, é muito provável que as ferramentas que eles usam para selecionar esse perfil de aluno em um ano se repitam no ano seguinte. Então, pensando nisso, isso foi uma das chaves, uma das coisas que eu mudei, que quando eu parei para pensar nisso eu fui aprovado, é que o melhor material que você tem é fazer muito volume das provas antigas, das questões, porque isso faz com que você se adapte exatamente a essas ferramentas de seleção e se molde nesse perfil de aluno que eles querem que você seja. Então, todas essas estratégias que a gente padronizou são um pouco viradas nisso, sabe? O que eu posso fazer para garantir que eu esteja me tornando o perfil de aluno que essa faculdade quer que eu seja? Então, foi mais ou menos aí que a gente padronizou. Junto disso vieram essas comprovações científicas, vieram os métodos de revisão, que aí sim são para reter conhecimento e tudo mais. Mas não adianta você reter um conhecimento só por reter. Você precisa reter o conhecimento de maneira direcionada para a prova que você vai prestar. Eu gostava de falar que, por exemplo, quando você vê uma aula lá de botânica, por exemplo, você vai ter 100% do material exposto, do conteúdo exposto pelo seu professor.
Só que desses 100%, não é 100% da aula que vai cair na tua prova. Vai ser aqueles uns 30%. Agora, qual 30%? Bom, aí depende da prova. Mas, geralmente, uma mesma prova vai cobrar mais ou menos os mesmos 30%. Então, a dificuldade aqui é entender quais são esses 30% para reter esses 30%. Então, todo o nosso arsenal científico foi aplicado a essa parte mais prática da prova para garantir que você retenha o melhor conhecimento, mas retenha esses 30%, não o 100% da aula, que não faria o menor sentido. Mas é mais ou menos isso. A gente vai mencionando aqui durante a conversa várias outras estratégias também que a gente padronizou. Acho legal pensar também nisso, que eu acho que ajuda um pouco a galera a visualizar um pouco melhor isso. Porque muitas vezes a galera vê a banca do vestibular como um monstro que tá querendo te pegar, tá querendo fazer você cair nas pegadinhas e naqueles detalhes, naqueles rodapés de página, né? Naquelas legendas de imagem, sabe? E não é tanto por aí, né? Se você analisar, como você falou, você vai entender que eles não estão, tentando inovar. Eles estão simplesmente fazendo aquilo que eles sempre fazem, fazendo o mesmo padrão de sempre. E se você está acostumado e está preparado para lidar com o padrão que eles esperam, você está pronto para lidar com aquela prova. Exatamente. E aí o desafio é estar preparado. E para isso é treino, não tem o que fazer. Por isso muita gente fala, acho que no outro episódio a Bianca falou isso, né? Putz, você passou em medicina, você é brilhante, você é genial. Na verdade não é bem isso. Geralmente a dedicação ela é muito mais importante do que a capacidade cognitiva. Porque se você tiver dedicação de enfrentar de maneira consistente essas ferramentas de seleção, você vai ficar preparado. Não tem como você não ficar. Você vai aprender com isso. Então, é muito mais uma questão de se submeter a vários exercícios, a vários testes e não de ser capaz e tal. Claro, existem pessoas excepcionais que vão, por ter uma capacidade cognitiva absurda, não vão precisar passar por tanto teste. Talvez aprendam mais rápido essas coisas. Ou talvez só consigam, por uma questão genética, decorar ou entender os 100% da aula, não precisar focar nos 30%. Mas é minoria da minoria, e vocês sabem disso. Dentro da faculdade tem pessoas brilhantes, mas não é todo mundo que é brilhante. Os 30% de uma prova não são o mesmo do 30% da outra prova. É isso. Né? E acho que isso explica muito porque que, assim, no Convergindo a gente fala muito de você ter o seu vestibular protagonista, de você ter o seu foco. Porque eu gosto de falar isso porque eu me uso como exemplo. A única prova que eu passei em primeira chamada foi a FUVEST. A tal FUVEST que todo mundo fala, meu Deus, é a prova mais difícil, eu também, sabe? Foi a única prova. Eu passei na FUVEST e no Einstein. Mas foram as duas provas. As outras todas que eu prestei, que eu até gostaria, eu não passei porque, não foi o que eu foquei. Eu estudei o ano inteiro focado na FUVEST. Pra entender exatamente essas ferramentas. Exatamente. E é isso que eu acho legal da galera entender, sabe? Existe você estudar muito, mas você precisa estar preparado para aquela prova. Não adianta você se frustrar de você ter ido mal em uma outra que você não teve a mesma preparação daquela, sabe? Eu tive experiências com isso, com algumas alunos agora recentemente, que elas estavam, meu Deus, não fui tão bem quanto eu esperava na Unesp. Aí eu falei, tá bom, você tinha o objetivo da Unesp? Era a sua primeira opção? Segunda? Terceira? Então fica tranquila, vamos pensar no que você se preparou. Exatamente. Sabe, seu desempenho naquela que você se preparou provavelmente vai ser muito melhor do que aquilo que você não se preparou tanto. Isso é mais uma prova de que passar no vestibular concorrido não é inteligência. Porque se fosse, não faria o menor sentido você passar em primeira chamada em um e ficar em 700 e pouco em outro. Sim. Entendeu? Tipo, não é uma avaliação de inteligência. É muito mais uma questão de estar preparado para aquelas ferramentas específicas. Eu gosto de trazer dessa forma assim, mais racional, porque tira um pouco dessa pressão de cada banca, sabe? Que nem tem muita gente que tem medo da banca da FUVEST. Poxa, pode ser que as ferramentas deles sejam mais chatas de você entender, essas ferramentas de seleção. Mas elas são compreensíveis. Tanto que foi o que a gente falou, a gente compreendeu. E talvez a gente compreendeu da FUVEST e não da Unesp, e não da Unifesp, e não do Enem, certo? Por quê? Porque a gente é mais inteligente que a maioria? Não é isso. Só porque a gente testou mais, a gente se expôs mais àquela banca. E eu acho que muito do medo, muito da frustração, da pressão que os vestibulantes sentem em cima de todas as provas, né? FUVEST também, mas do processo de vestibular tá muito relacionado a isso, assim, de achar que eles não são inteligentes o suficiente para passar, ou, pior de tudo, cada um fala uma coisa que é o jeito certo de se preparar e tudo mais, e aí fica aquele monte de informação, o cara não sabe por onde estudar. Então, além de não se sentir capaz de ser aprovado, ele ainda se sente sem esperança por não saber qual caminho ele tem que percorrer para chegar até onde ele tem que chegar. Então, racionalizando dessa forma,
Tudo bem, vão ter estratégias diferentes, mas o básico do básico você precisa se expor às ferramentas para entender elas. E isso, se você fizer, uma hora ou outra, você vai ser aprovado. É quase que impossível que não. Com certeza, é estatístico, né? É basicamente estatístico, Exatamente. É matemática pura. Exatamente. Bom, e acho que pegando um pouco agora esse gancho todo da gente pensar nesse planejamento do vestibular, né? Acho que a gente poderia conversar um pouco de como é que foi pra você esse planejamento desde o pré-início do seu ano de cursinho. Então nesse momento a gente estaria em janeiro, né? Então em janeiro muita gente tá pensando, nossa, o que eu vou fazer ali pra esse ano, como é que eu vou fazer, onde eu vou estudar. Então, pegando um exemplo meu, eu me mudei de cidade quando eu fui fazer cursinho, né? Então eu fui pra São José dos Campos, eu saí da minha cidade, fui pra São José. Sou de Aparecida, né? Puta então, 1 horinha de viagem ali, pelo menos não foi tão longe, né? Mas então, eu me mudei pra fazer essa preparação. E isso é só um exemplo de muitas possibilidades, muitos planejamentos que você pode fazer pra esse ano de cursinho, sabe? Então, acho que é uma coisa legal da gente falar como é que foi pra você isso, como é que foi essa decisão. Cara, esse é um tema que eu gosto bastante, acho bem pertinente pra essa época do ano, né? Bom, janeiro tem 2 opções. Ou a pessoa foi bem nas provas que ela queria, e aí tá esperando as segundas fases, ou tá esperando a lista. Nesse momento, se você é essa pessoa aqui, ótimo, agora não tem mais o que fazer, por mais que você esteja super ansioso pra sair a lista, pra chegar à prova. Se você ainda tem prova pra fazer, então tem o que fazer, né? Isso, continua o seu planejamento, continua estudando pra segunda fase, mas se é só a lista, não tem mais o que fazer. Agora, estatisticamente também, a maior parte das pessoas não tá nesse grupo. A maior parte das pessoas não teve o desempenho que gostaria nas provas. E eu acho que é bem útil a gente falar para essas pessoas, porque todos nós aqui já fomos essa pessoa, né? Vocês foram aprovados direto? Eu fui pelo Enem direto. Tá. Então nós dois já fomos essa pessoa. Eu fiz um ano de cursinho também. Mas eu também não passei na FUVEST, né? Que era uma prova que eu queria e foi muito pior, porque foi no final do ano anterior e eu ainda tinha provas a fazer. Então Justo. Foi bem ruim. Exato. Então, assim, todos nós já tivemos experiência com essa frustração de não conseguir o nosso principal objetivo. E eu acho que, bom, a primeira coisa que eu faria, que eu fiz, né? Quando eu tava em 2016 para 2017, quando eu não fui aprovado, primeira coisa, o ano de cursinho é muito exaustivo, todo mundo sabe disso. É um ano de estudo que vai exigir muito de você, que por mais que você tenha resiliência, por mais que você consiga aguentar, é cansativo. E se você consegue aguentar já estudando o ano inteiro, se você tirar um tempo de descanso, você vai aguentar melhor ainda. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar um tempo de descanso. É duro, porque você sempre vai ter aquela ansiedade, né? Tipo, eu tô descansando, mas se eu tivesse estudando, eu já estaria tirando atraso naquela matéria X, que eu não sou tão bom, e aí eu começaria o ano melhor. Não, é verdade, mas, cara, é mais que suficiente um ano pra estudar tudo. Se você tiver inteligência pra estudar, você vai conseguir ver toda a matéria que você precisa em um ano, não tem dúvida disso. Só que, se você estiver cansado, o que vai acontecer é que você não vai conseguir garantir uma constância nos seus estudos. E esse é o pior tipo de preparação que tem, porque ele até é possível de te aprovar, mas é muito provável que você chegue completamente inseguro. Imagina, geralmente os cursinhos separam as matérias em apostila, né? Então, sei lá, geralmente de 1 a 7, de 1 a 4. Apostila 1, você começou lá com pique total, você estava super bem, estudou bem pra caramba, aprendeu tudo. Na apostila 2, você já não estava tão bem, então você estudou mais ou menos ali, estudou uns 50%. Na apostila 3 você estava saturado, você não conseguia estudar nada, foi uma apostila péssima. Então foi lá para baixo o seu rendimento, não estudou nada. Na apostila 4 você falou assim, não dá para continuar assim, então eu preciso voltar a estudar. E estudou bem de novo. Então você fica nesse fluxo. E isso impede você de ser aprovado? Às vezes não, depende dos temas que você estudou, depende do jeito que você organizou, o que você ia atrasar, o que você não ia estudar, ou quanto você conseguiu correr atrás daquilo que ficou para trás. Mas o que é importante de pontuar aqui é que como você acha que você vai chegar na prova de mentalidade, sabendo que tem vários pontos que você não sabe direito. Aí você abre a tua prova lá, abre o Enem, abre a FUVEST, a primeira questão que tá lá é uma questão de um tema que você sabe que é seu calcanhar de Aquiles. Você fala assim, essa matéria aqui tava na apostila 3, que eu não estudei. Isso já acabou, pronto, acabou tua prova, você não vai conseguir fazer direito. Então,
A única coisa que a gente precisa garantir é a constância. Não importa, você vai estudar 8 horas por dia, você vai estudar 3 horas por dia, você vai estudar 1 hora por dia. Mas todo dia você precisa estudar um pouquinho, porque dessa forma você garante que, estudando com inteligência, estudando todos os dias o que é o mais importante do dia pro seu foco, como a gente já tinha dito, que é uma coisa que a gente faz muito bem no Convergindo, e a gente instrui muito bem no Convergindo, você consiga ir limpando esses assuntos mais importantes e caso você chegue lá sem ter visto algumas coisas e com calcanhares de Aquiles, são pontos menos prováveis de cair ou que se cair você tem facilidade. Então essa é a distinção que a gente tem que fazer. Quais são as matérias que você não precisa estudar ou que você pode se dar o luxo de atrasar, são matérias que tem pouca probabilidade de estar na tua prova ou que se tiver na tua prova você tem boa probabilidade de acertar porque você tem facilidade com aquela matéria. Então, tudo isso para dizer que não adianta, e na verdade não é bom você emendar agora o período de frustração direto com o estudo. Já pegar, vou tirar aqui 2 semanas, ou não vou descansar nada, vou descansar 3 dias e depois já vou começar a estudar, porque isso vai dificultar o teu principal objetivo, que tem que ser a constância, mais uma vez. Então, primeira dica que eu dou, descansa. Descansa quanto? Descansa o quanto... Se você vai fazer cursinho online, geralmente tem os momentos indicados de início ali, né? Os próprios cursinhos já falam, a gente vai começar o cronograma tal dia. Então você pode começar com isso. Se você vai começar por conta ou teu cursinho não indica uma data de início, as aulas são todas gravadas, o que eu falaria para pegar todos os assuntos mais importantes. Se você tiver acesso, o Convergindo também, a gente já divulgou várias vezes lista de estatística, pegar os assuntos que são mais importantes estatisticamente e organizar um calendário de quantas aulas você tem que assistir por dia, por quantos dias, até o dia da tua prova, do assunto menos importante para o mais importante, para você chegar vendo o que é mais importante lá perto da tua prova. E aí você vai ver quantas semanas você precisa estudar e você sabe quando você vai poder descansar. Mas o descanso é muito importante. Se você é o tipo de pessoa que fica muito ansioso porque você está descansando e não... eu devia estar estudando e agora eu estou descansando. O que é legal é estudar, talvez, nesse momento de descanso, mas estudar coisas que não são cansativas. Ver um filme de história, ver um documentário de geografia, ver, sabe, alguma coisa que seja leve, que você consiga estudar, ou pelo menos tirar essa ansiedade, que é o principal objetivo aqui, sem se desgastar. Ou assistir um podcast também, né? Ou assistir um podcast, exatamente. Também. Eu sempre falo isso pros meus alunos também. Por exemplo, quando chega na reta final, assim, a galera quer estudar de domingo. Eu falo assim, esse domingo, esse sábado aqui, você não vai fazer simulado, pega esse sábado aqui que você quer. Ou tem um feriado, assim, no final, em novembro, que o pessoal fica nervosão, feriado em novembro. Não, estuda alguma coisa de uma maneira mais tranquila. Vai ler um livro, estuda deitado. Nunca estude deitado, né? Sim. Não, mas, por exemplo, se você faz alguma coisa que não seja a sua rotina normal, tente fugir da rotina para você conseguir adquirir algum conhecimento de uma forma que não seja a forma habitual como você adquire e não que te canse como te cansa normalmente. Cara, tem uma história disso, tem um amigão meu, muito amigo mesmo, um amigão de cursinho, que ele é um dos caras mais inteligentes que eu conhecia, assim. E eu tinha certeza que ele ia ser aprovado direto do terceiro ano. Ele não foi porque ele estudou tanto, mais tanto, que ele chegou sem energia na prova, assim. Juro, é difícil imaginar isso, né? É difícil você imaginar você chegar na prova sem energia para conseguir ler, interpretar e responder uma questão. Mas a hora que passou 1 mês da prova, ele passou para a segunda fase da FUVEST, direto do terceiro ano, não foi aprovado por algumas vagas, assim, chegou bem perto. Só que depois que passou 1 mês da prova, ele pegou pra refazer a segunda fase, ele olhou e falou assim, eu sabia tudo aqui, sabe? Tipo, como que eu errei essa questão? E era porque ele tava tão cansado que ele não conseguia pensar direito. Porque ele estudou exaustivamente no ano inteiro e no pré-prova. Sim, e eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos também, sabe? Começa a chegar, outubro, novembro, já começa a perguntar como é que tá o cansaço, como é que tá sendo, tá conseguindo estudar o dia todo. E é muito perceptível, às vezes, quando você tá começando a perder o controle sobre você. E eu acho que esse é o grande X da questão quando você pensa nesse cansaço. Porque quando você tá muito cansado, você acaba perdendo o controle e a capacidade de fazer aquilo que você tá acostumado. Como essa questão da interpretação. Tem um gráfico bem bacana também. Putz, eu queria mostrar, depois a gente dá um jeito de mostrar esse gráfico. Mas é um gráfico que pensa, no eixo Y é a performance, no eixo X é o estresse, vai. O estresse. Uhum.
O gráfico é como se fosse uma distribuição normal. Por quê? No início do gráfico, aqui para vocês, no início do gráfico, você tem baixo estresse e, consequentemente, você vai ter baixa performance. Por quê? Porque para você performar em alguma coisa, você precisa ter o estresse de encarar aquilo como um desafio, isso precisa te motivar de alguma forma. Se você acha que é alguma coisa muito fácil, você acaba banalizando e aquilo acaba não te fazendo performar. Conforme seu estresse vai aumentando, sua performance vai aumentando, certo? Porque, mais uma vez, você vai, sentindo aquilo como um desafio. Como é um desafio, você se dedica mais para aquilo e sua performance aumenta. Até um ponto ótimo. Chega um momento em que mais estresse do que isso começa a te fazer perder performance, certo? Porque você começa a saturar, entrar em burnout e daí depois uma depressão. A gente, como aluno de medicina, sabe, se você cair nesse quadro de depressão, bom, provavelmente seus estudos vão ser bem afetados, porque você vai precisar de um tempo maior de tratamento. Não é fácil voltar depois disso. É completamente viável, a maioria das pessoas volta, mas exige um tempo, exige um tratamento. Então, o ideal é que a gente fique nesse momento aqui da curva, né, que é a subida da performance. E é o que você falou, é bem perceptível quando a gente sai desse ponto, que a gente começa a passar pro outro lado do gráfico, o lado do burnout, a gente começa a perder performance, a gente começa a patinar, senta pra fazer uma lista de exercícios, você não consegue focar, você faz 3 exercícios, pega o celular pra mexer, fica espreguiçando, você quer limpar a casa, lavar a louça, mas você não quer fazer exercício. Então esse é o momento de você, para tudo, eu vou dormir, eu vou descansar pra voltar pro outro lado da curva, entende? Pra voltar pro ponto ótimo da performance. Sim. Então, mais uma vez, a galera banaliza esse descanso, que é, cara, uma das coisas mais importantes. É ter a maturidade de entender que você precisa descansar. E que a pessoa que vai ser aprovada não é a pessoa que estuda mais, é a pessoa que estuda com constância o ritmo que ela aguenta. Mais uma vez, esse meu amigo do cursinho, cara, além de ser um cara inteligentíssimo, e eu conto essa história, ela é verdade, mas eu contei ela pra todos os meus alunos quando eu dava tutoria. E durante o meu ano de cursinho foi uma coisa que me angustiou muito. Porque esse era um cara que estudava, cara. Ele dava intervalo da aula, ele estudava, dava almoço, ele comia em 10 minutos no máximo para conseguir estudar no almoço. Ele saía todos os dias do cursinho, 9 horas da noite. Você ia perguntar alguma coisa lá para ele sabia tudo, desde física moderna até o conflito geopolítico de Ruanda. Ele sabia tudo de tudo. Era absurdo. Mas, tudo bem, quando você tá lá no cursinho e tal, eu sempre fui um cara que precisei muito me dar esses intervalos. E isso comia a minha mente, né? Porque eu falava assim, não, intervalo, preciso descansar nesse intervalo, senão não vou conseguir render a próxima aula. Só que aí eu saía pra descansar e eu via ele estudando. Eu ficava assim, puta, tô perdendo, né? Esse cara vai passar, eu não vou. Esse cara vai passar, eu não vou. E aí, lá pra metade do ano, entrou um cara lá pra ajudar no cursinho, que tinha sido aprovado na Unicamp, e ele começou a fazer tipo um trabalho de tutoria lá no cursinho. E aí, um dos dias eu fui lá passar em tutoria com ele, eu falei assim, cara, puta, fico meio angustiado, cara. Porque eu imagino que meu objetivo era passar na Pinheiros, a Pinheiros tinha 175 vagas, eu falei assim, eu imagino que tem uns 175 pessoas no Brasil que estudem como ele. E eu não sou uma dessas 175 pessoas. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, bacana, você realmente tá reconhecendo, ele é um cara muito bom mesmo. Aí ele pegou e mostrou pra mim as minhas notas e as notas dele. E eram tudo igual. Tipo assim, mais ou menos igual. Entende? Tipo, a gente tirava as mesmas coisas em simulado, a gente tirava as mesmas coisas nas tarefas, a gente tirava as mesmas coisas em quase tudo. Então, por que eu tô trazendo isso? Pra dizer que eu sei que é um pouco clichê, mas você precisa respeitar o teu jeito de aprender, sabe? E aqui, acho que a tutoria entra muito bem. Porque com um tutor, com alguém experiente e neutro, ele vai conseguir modular a velocidade que você consegue fazer o caminho inteiro. Não é que a pessoa que... eu sempre também, pro vestibular, como é um processo longo e cansativo, eu geralmente uso analogia de uma maratona. Então não é porque você saiu na maratona e tem um cara correndo mais rápido que você que esse cara vai ganhar, mas isso é óbvio. Só que acontece que na maratona várias pessoas dão sprints em vários momentos diferentes da corrida. Então beleza, no começo foi o cara lá, o fulano que deu um sprint, você ficou assim, puta, esse cara vai ganhar de mim que ele tá correndo mais rápido. Sprint é aquele negócio que a pessoa dá um gás a mais. Dá um gás a mais, né? exatamente. Tá, só pra ilustrar. É isso. Tipo, sprint aperta o passo ali, tá correndo mais rápido. Uhum. Então, no começo tem um cara que tá correndo mais rápido que você. Você fala assim, puta, esse cara vai ganhar de mim. Aí esse cara, beleza, morreu, cansou, vai ser
ultrapassou ele, mas depois vai ter outro que vai correr mais rápido. Então o tempo inteiro você vai estar vendo gente que está estudando mais que você, gente que estuda no horário que você está descansando, e ainda mais os folclores, né? Estude enquanto eles dormem, faça o que eles não façam, e putz, isso tudo vai comendo sua mente, que cada momento de descanso você tá perdendo de alguém. E não é assim, cara, não é assim. Então, eu acho que a gente gastou um tempo bom nisso, mas pra mim, essa maturidade de aceitar o seu tempo de descanso é uma das coisas que mais são essenciais pro processo de aprovação. E uma coisa também que eu sempre falo pros alunos, né, que o pessoal pergunta assim, eu vou viajar nesse final de semana, levo os livros pra estudar lá. Aí eu falo, cara, você vai ficar quantos dias lá? 2 dias. O que eu sempre falo é o seguinte: você tem um padrão de estudo. Seu padrão de estudo é 2 horas, 3 horas de estudo, 2 horas e meia. Você estabeleceu um padrão, existe uma média. Se você pega e tem um dia que você abaixa esse padrão, você um evento fora do padrão não muda o padrão. Sim. Certo? Você Sim, só muda o exato. padrão se esse evento que sai do padrão for repetitivo. Exato. Então, Daí vira o padrão. Exato, que aí vai virar o padrão. Mas se você sai do padrão um momento e depois você volta pra esse padrão, não tem problema, porque o padrão continua o mesmo. Se você for fazer um zoom out assim da linha de estudo durante um tempo, esse dia que você não estudou, ele some. Pronto. Ele se torna irrelevante. E só pra pontuar outra coisa aqui, acho que pra fechar essa parte de descanso que é muito importante, férias, viagem ou esses momentos de descanso que a gente tá propondo aqui, geralmente acontece isso, né? O cara fala assim, não, vou levar o livro, ou quando é viagem, ou quando é férias. Não, então, vou descansar, mas estudar 3 horinhas por dia, eu consigo, então vou estudar 3 horinhas. O que na maioria das vezes acontece é que o cara não vai estudar, nem na viagem, nem nas férias, vai gerar frustração, e aquilo que devia ser um momento de descanso vai ser um momento de maior cobrança, porque ele ainda vai ficar pensando assim, eu devia ter estudado de ontem. Ah, não, então amanhã eu vou ter que estudar 6 horas, aí obviamente ele não vai estudar. Aí, então amanhã eu tenho que estudar 9 horas. E aí começa a virar uma bola de neve e tirar o sossego do cara, que era exatamente o momento que ele tinha pra descansar. Então, cara, eu acho que é exatamente isso, assim, você respeitar o momento de estudo e não se preocupar com desculpa, de descanso, eu falei de estudo, né? Respeitar o momento de descanso e não se preocupar com estudar nesse momento. Não é pra isso, é pra descansar, pra repor energia, pra quando voltar 100%. E, bom, você quer comentar alguma coisa? Porque eu tinha uma virada, tipo, uma conexão do próximo assunto. Que... Então pode virar. Eu Boa, ia tentar virar isso. um pouco também. É isso. Então vai. Não, porque assim, tudo isso que a gente tá falando de descanso começou porque você tinha me perguntado como foi pra mim, né? O momento de preparação pro ano, a partir do momento que eu vi que eu não passei, ou mesmo sem isso, né? Pro meu primeiro ano de estudo, ou o que eu recomendo também pra esses momentos. E então, eu falei bastante desse primeiro momento, que é dar um tempo de descanso, e eu acho que antes da gente começar a estudar, antes da gente fazer a estratégia, pensar qual vai ser o cursinho, pensar como que você vai estudar, quais são os seus desafios semanais, diários e tal, tem uma coisa muito, muito, muito importante, cara, que é o seguinte, a motivação. Como eu falei antes, né, você precisa de um nível de estresse para manter a performance. Acontece que passar um ano inteiro com um nível de estresse alto não é fácil. É um preço que você vai pagar que é caro. E mais do que isso, você vai ter que sacrificar de muita coisa, você vai ter que deixar de sair com seus amigos, você vai ter que deixar de sair com a sua família. Quantas vezes nós 3 aqui não tivemos que deixar de almoçar com a família porque tinha simulado pra fazer, toda a família comeu e você estava lá fazendo prova? Quantas vezes não aconteceu? Comigo, várias. Imagino que com vocês também. Então, assim, é um ano em que a gente tem que pagar preços altos para conseguir o que a gente quer. Isso só vai ser possível se a gente tiver claro o nosso objetivo, certo? E se esse nosso objetivo, se a nossa motivação para esse nosso objetivo não for alta o suficiente, o preço que a gente vai pagar por isso também não vai ser alto o suficiente. Faz todo sentido, né? Sim. Então, o que eu sempre sugeria, e uma coisa que eu fiz também no meu ano de cursinho e que deu muito certo para mim, a gente sabe que existem diversas motivações pra gente querer o que a gente quer. Principalmente quando se trata de medicina, principalmente quando se trata de universidade pública. Existem aquelas motivações mais socialmente aceitas, que não necessariamente são mentiras, às vezes podem ser, às vezes podem não ser. Mas que geralmente é o que a gente fala, né? Então, quando te perguntam, por que você quer medicina? Por que você quis medicina? O que a gente costumeiramente fala é que, eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto desse contato com outras pessoas. Isso é verdade, certo? Mas muitas das vezes ele não é exclusivamente a motivação
certo? E a outra motivação, que geralmente é menos socialmente aceita, muitas vezes é mais forte até. E aí cada um tem a sua. Muita gente quer ter uma condição financeira melhor, não tem nada de errado nisso. Tem gente que quer provar pra família, provar pra cidade que tem capacidade de passar numa universidade boa. Tem gente que, sei lá, quer o status de ser médico, admira alguém que é médico e gostaria de ter esse mesmo status. Então, inclusive uma das não sei se vocês tiveram essa conversa, quando a gente passa na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Medicina da USP, a gente tem uma conversa com o diretor lá, com o Milton, e geralmente ele pede as motivações lá pra colocar no telão. E ele fala, eu lembro que ele falou no meu ano, que uma das principais motivações pra galera prestar medicina é admirar o pediatra da infância deles. Curioso, né? Uhum. E então, essas motivações menos socialmente aceitas geralmente são as mais intensas. É geralmente o que mais te motiva e que mais vai fazer você pagar um preço alto por isso. Acontece que no meio do percurso do ano, conforme você vai cansando, fica difícil você acessar isso, né? Fica difícil você... Ou pelo menos isso vai se banalizando. Então, o que eu falava para todos os meus alunos, e o que eu fiz também foi, pega um papel em branco, escreve nesse papel todas as suas motivações, todos os motivos pelos quais você quer, porque você quer isso, entende? Mas os mais sinceros possíveis. Ninguém precisa ler isso, só você. Dessa forma, você garante que você está acessando de maneira um pouco mais frequente o que fez você tomar essa decisão. E a partir disso, naqueles momentos mais difíceis, a hora que você estiver ali querendo largar tudo, a hora que você falar que, putz, tá difícil pra caramba, tô cansado, não tá valendo a pena, minha nota não tá melhorando, é o momento onde você vai pegar esse papel de novo, vai ler e vai falar assim, não, é verdade, cara, é isso que eu quero, foi por isso que eu escolhi isso. E também, assim, pode ser que você reavalie, né? Fala assim, meu, beleza, era por isso que eu queria, mas será que tá valendo a pena? Putz, não sei, não tá. E aí, cabe a cada um. Mas de maneira geral, todo mundo sabe que vai ser um grande desafio e pra aceitar esse desafio é porque a motivação era grande pra si mesmo. Então, acessar isso de maneira frequente ao longo do ano é geralmente o que vai garantir que você consiga passar por esses momentos mais difíceis e pagar o preço que você precisa pagar pra ganhar, para conquistar essa aprovação. Sim. É só isso que eu queria pontuar, porque eu acho que é importante também. Acho que é da hora pensar um pouco nisso também, né? Porque isso acho que vem antes de começar o ano mesmo, né? Então, tipo, você tem que ter essa motivação em mente, você tem que ter ela na sua cabeça, do tipo, poxa, beleza, naquele momento em que não tá rolando as coisas da forma como eu esperava, não tô conseguindo estudar como eu gostaria, não tô conseguindo manter o rendimento que eu queria manter, o que vai me fazer voltar pra mim, voltar pra aquele eu, pra aquela motivação, pra aquela vontade que eu tava no começo do ano. E eu acho que é legal também juntar a isso a ideia de você entender tudo que quer dizer esse ano, tudo que representa esse ano do cursinho. Pra você falar da forma como eu costumo falar pros alunos, pra você entrar mesmo de cabeça nesse ano. Porque realmente não é um ano fácil, não é um ano que você vai conseguir lidar se você for, tipo, naquele meio termo. Tem muita gente que vai no meio termo, que fica no meio do caminho, que fala, beleza, vou fazer. Já começa o ano falando, não sei se eu passo esse ano ou não, vamos ver, sabe? Já começa o ano, tipo, sem a motivação adequada pra você conseguir buscar aquilo que você quer, sabe? Sim. Então, acho que é da hora você entender isso. Poxa, se você vai pra esse ano de cursinho realmente falando, poxa, pra mim não tem problema se eu não passar esse ano, eu não quero ficar, sei lá, tendo esse nível de estresse tão alto como você falou, né, dessa questão do gráfico. Então, eu quero me respeitar mais. Beleza, isso também pode ser uma opção. Você pode ter isso em mente. Só que você tem que entender que você precisa ter isso desde o início, desde o princípio. Não adianta você começar no cursinho pensando, poxa, beleza, eu quero passar, mas nas suas atitudes e na sua programação do ano você não tá fazendo isso, materializando essa ideia inicial do ano. Sim. Sabe? Então acho que é muito importante isso. Você tem que pensar, poxa, beleza, agora daqui um mês e pouco, fevereiro por ali, eu vou começar o meu ano de cursinho, eu vou começar minha preparação. Então, enquanto eu não começo, eu vou respirar, eu vou colocar tudo que eu preciso colocar na minha cabeça, eu vou planejar tudo que eu posso planejar, tudo que eu vou mentalizar e vou ter como mindset durante esse ano para poder lidar com esse ano de uma forma completa. Seja isso da forma como você vai pensar de, poxa, eu quero muito passar esse ano, vou dar o meu melhor, vou
tentar o máximo de desempenho que eu conseguir. Ou às vezes não, às vezes tipo, poxa, beleza, vou aqui tentar evoluir durante esse ano, mas não tô com pressa, não quero tentar passar nesse ano, não quero tipo exagerar demais nos estudos e me colocar numa situação de estresse muito alto que eu não tô disposto a pagar esse estresse, sabe? Sim. Outra coisa que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você disse, que eu levava muito pra mim. No meu ano de cursinho eu tava assistindo um programa de TV X, assim, e quem tava participando... Era um jogo meio que uma gincana, a gente tinha 2 times, essas coisas sempre, com alguns famosos, e um dos famosos era o Giba, do vôlei. Sim. Uhum. E aí a equipe dele tava perdendo muito, assim, e indo pra um dos desafios mais importantes lá, porque eles dormiam no deserto, era assim, bem intenso o negócio. Então, cada vitória era importante porque garantia um pouco mais de qualidade pra eles. Em uma das provas que eles estavam indo, que era importante, ele falou assim, gente, eu já quero que todo mundo aqui já imagine que a gente tá ganhando, eu quero que todo mundo aqui tenha a certeza de que a gente vai ganhar esse jogo e já vá com isso na cabeça, porque isso vai fazer com que a gente aumente nossas chances de ganhar, o que de fato iria, né? Pensa, você jogar pensando que, já jogando como um campeão, você jogando como se você tivesse sabendo que você vai ganhar, a probabilidade de você ganhar realmente aumenta. Aí nisso um outro cara falou assim, cara, a gente tá perdendo todas as provas. Se a gente entrar lá com a cabeça de que a gente vai ganhar e a gente perder mais uma, vai ser muito pior, porque a gente vai tomar um tombo gigantesco. Aí ele falou assim, cara, verdade, se a gente perder vai tomar um tombo gigantesco, mas quais são nossas opções? Entrar lá sabendo que a gente tá perdendo tudo e que a gente vai perder mais uma, ou sem pensar em nada, em que nossa chance de perder é baixa e aí realmente a gente só vai perder de novo, ou a gente entrar lá sabendo que a gente vai ganhar, aumentar nossas chances de ganhar, e se a gente perder a gente vai tomar um puta de um tombo, então de fato tem essa desvantagem. Só que, quantos tombos você já não tomou na tua vida? Quantas vezes você já não caiu? Quantas vezes você já não se frustrou com alguma coisa que você queria? E aí, o que você faz nesses momentos? Pô, você se frustra, você fica chateado e tal, só que vai passar um tempo, você vai se recompor e vai seguir em frente, cara. Então, e aí, o que você quer? Eu tô falando isso porque você disse, né? Poxa, mas às vezes tudo bem, o cara fala assim, tudo bem pra mim se eu não passar esse ano, faz parte. Muita gente faz esse setup, assim, tipo, bota na cabeça que, tudo bem se eu não passar, não tem problema, pô, o normal é fazer 3 anos de cursinho, faz parte, eu vou lá, eu faço. Beleza, tudo bem. Mas será que essa é a melhor cabeça que você tem pra ir pra um ano de cursinho, sabe? Talvez isso só... Não, nem que diminui, mas não vai aumentar as suas chances de passar. E aí o que eu sempre uso de exemplo é, qual a chance de você sacrificar um rolê com seus amigos que você queria muito ir numa sexta-feira à noite pra estudar, se a sua cabeça é tipo, tanto faz, sabe? Esse ano tanto faz, eu tenho mais 2 pela... Você não vai, entendeu? Você não vai dar a raça... bati aqui. Você não vai dar a raça que você precisa dar nos momentos difíceis, se pra você tanto faz. Então, o ideal é que você entre nesse ano de cursinho pensando assim, mano, é esse ano, eu vou passar. E são pequenas coisas que você tem que fazer pra começar a acreditar nisso e que geralmente aumentam a tua pressão, geralmente são desconfortáveis de se fazer, mas geralmente é o que vai garantir com que você tenha a performance que você precisa ter. Por exemplo, virar pra sua família próxima, não precisa ser pros seus avós, pros seus tios que não te acompanham, mas pros seus pais, falar assim, eu vou passar esse ano, sabe? É o tipo de coisa que não é confortável de você fazer, sabe? Porque se você não passar, sabe? Vai rolar aquela cobrança. Geralmente eles se preocupam, sempre perguntam, como que estão indo nas provas e tal. Sempre é uma coisa que a gente gosta de... Eu não gostava de falar minhas notas ou como eu tava indo pros meus pais. Mas quando a gente adota essa postura, você começa a se cobrar de você. E é o que eu falei, você se bota num nível de estresse que você vai se exigir mais. Você vai performar melhor porque você vai se colocar um desafio a mais. Bem, é um ano muito desafiador, é um ano estressante? Mas isso tudo para além de toda a parte burocrática que você tem que fazer, que é fazer as questões, fazer os simulados, tá, né, em todas as aulas e tudo mais. Além disso, trazer a mentalidade como uma aliada. Uma mentalidade de que eu vou conseguir me dedicar, eu vou sacrificar o que eu preciso sacrificar porque eu vou passar esse ano. E pensar nisso pra aumentar as chances. Mais uma vez, e se eu pensar tudo isso, se eu tiver um puta ano, falar pra toda a minha família que eu vou passar, sacrificar tudo e não passar. Puta, vai ter sido muito pior. Se eu simplesmente começar o ano falando que pra mim tanto faz, se eu chegar lá na frente e não passar, eu não tomo um tombo, sabe? Eu não me frustro. Frustrar você sempre vai, mas você se frustra menos.
É verdade, mas e aí? Qual que é o seu objetivo, sabe? Seu objetivo é não ficar triste ou seu objetivo é ser aprovado? Se o objetivo é ser aprovado, não faz sentido manter essa postura. Evitar essa frustração lá do momento pós-prova aceitando não aumentar as suas chances para ser aprovado, não faz sentido. Sim, e aí que entra muito essa conversa do mindset também, né? Então você tem que entrar no ano falando, poxa, eu quero passar esse ano, eu quero dar o meu melhor esse ano, e já saber que você tem que abrir mão das coisas. Não é ficar aquela conversa do bitolado que só quer saber do cursinho que não faz mais nada da vida. Sim. Mas é compreender que você precisa abrir mão de algumas coisas. É isso. Que você não pode ir pro barzinho com seus amigos toda sexta-feira. Que você não pode continuar fazendo todas as coisas que você fazia antes, como se você não tivesse uma prioridade. A sua prioridade no ano de cursinho é o cursinho. E aqui pode ficar contraditório, né? Porque há pouco tempo atrás a gente tava falando assim, você precisa descansar, você precisa fazer suas coisas, você não precisa estudar 100%. E agora a gente tá falando assim, mas você precisa sacrificar as coisas. E é uma linha tênue mesmo, né? Você precisa ter, foi o que você falou, você precisa ter o seu padrão. Não tem problema você sair às vezes, não tem problema você descansar e tudo mais. O descanso sempre é importante você manter de maneira frequente, mas o período de lazer, as viagens, os passeios e tudo mais, eles precisam existir, eles provavelmente vão ser o que vão garantir que você tenha energia suficiente para continuar se sacrificando, mas eles não podem ser o seu padrão. Porque se isso for o seu padrão, estudar não vai ser. Exato. Então assim, se o seu padrão precisa ter uma rotina de estudos e de vez em quando abrir mão disso. Não tem problema, uma vez por mês você deixar de estudar um pouco mais na sexta-feira para ver alguns amigos que você gosta, para fazer uma atividade que te dá prazer ou alguma coisa do tipo, sabe? O que não dá, que muita gente faz, é sacrificar todo sábado de simulado, porque, poxa, sábado é meu dia de descanso. Não, aí o seu padrão é não estudar. E simulado é uma das coisas mais importantes que você tem para preparação, porque é um dos jeitos que você se expõe àquelas ferramentas de seleção. O melhor jeito, aliás, e aí o seu padrão é não estudar. Então... Sim. E aí, dentro disso, acho que é interessante pensar, porque uma coisa que é muito importante é você também entender como você mesmo funciona. Né? A gente começou conversando muito que não existe aquela fórmula mágica. Sim. E existe você conseguir ter esse padrão, você conseguir criar constância, você entender que você precisa abrir mão das coisas e, ao mesmo tempo, você também se respeitar e entender como você funciona, sabe? Então, por exemplo, quando você pensa em reta final, né? Você vai falar, poxa, eu passei o meu ano inteiro estudando. Muitas vezes naquela reta final abre aquela insegurança. Poxa, meu Deus, a prova tá chegando, será que eu tô realmente pronto para fazer? E nada melhor do que você olhar para trás e falar, poxa, eu me preparei, eu tive uma constância, eu passei por tudo que eu passei durante esse ano para esse momento da prova. Então, o meu objetivo é chegar na prova e deixar tudo aquilo que eu me preparei naquela prova. Sim. Entende? Sim. Então, enfim, acho que é da hora você pensar isso, de você entender muito como é que você funciona. É você falar, poxa, beleza, eu preciso me respeitar, como você falou, né? Parece meio contraditório. Mas é a questão de você abrir mão daquilo que você sabe que você precisa abrir mão, porque você precisa manter a sua constância, porque você precisa estudar, que nem o almoço da família no dia do simulado, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, chegar às vezes no final do ano, que você já tá super cansado e você tá todos os dias na sexta-feira estudando até 8 horas da noite, e falar que nessa sexta-feira eu vou parar um pouquinho mais cedo, vou parar 6, 6 e meia, 7 horas, e vou sair com os meus amigos essa noite. É isso. Sem voltar muito tarde pra casa, isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque... Poxa, o sono é uma coisa importante também, né? Sim. Não, e aí, mas, aí afeta o seu dia seguinte. Exato. Então já começa a virar uma bola de neve. Sim, mas sabe, é essa questão de você se entender, de você também se dar alguns prêmios, de certa forma, mas é muito racional. É você entender que você tem que abrir mão de muita coisa, mas também não passar por cima de você mesmo. Uma coisa que eu sempre falo também é que é muito isso, o se conhecer tá ali presente em muitos lugares, né? E uma das melhores formas de você se conhecer e conseguir estudar e deixar essa linha tênue ali, aquela região ali meio que é embaçado, né? Nebuloso, descanso no descanso, é você ter metas, né? E são metas factíveis. É isso. Você não pode ser um cara que não se conhece. Você não pode ser um cara que chega pra você mesmo e diz que você vai passar um domingo estudando 15 horas. Cara, pra mim isso é inviável. Não tem como você ficar 15 horas estudando. Se o dia tem 24 horas, você vai ficar o quê? 9 horas dormindo, 15 horas estudando. É isso, Não tem como, é inviável. São metas que só vão te trazer mais frustração. Você tem que se conhecer e você tem que criar metas factíveis. E eu normalmente digo pros alunos, né, que pequenas metas acumuladas são muito mais eficientes do que uma grande meta. Porque cria o sentimento de evolução. Assim, o exemplo disso a grande meta é ser aprovado, mas e aí? E o meio do caminho disso? Exato. E geralmente é o que a galera faz, elas não fazem essas pequenas metas
deixa só como a única grande meta ser aprovado, vai passando o ano de qualquer jeito, sem saber se tá melhorando, ou tudo bem, vai lá, faz a prova, faz o simulado. A nota continua igual, ou o único parâmetro é a nota do simulado. Isso não é um bom parâmetro, porque Exato. a maioria dos cursinhos, a maioria dos cursinhos, tanto online quanto presencial, fazem os simulados com base nas apostilas, né? Então, o primeiro simulado é com base no que foi estudado até aquele momento. O segundo, até aquele momento, e assim por diante. Então, chega no sétimo, o sétimo é muito mais difícil do que o primeiro, porque tem muito mais matéria. E geralmente tem matérias mais importantes. Então, você manter a nota do primeiro pro sétimo significa uma evolução. Poxa, você tirar a mesma nota numa prova muito mais difícil é uma evolução. Então, muitas pessoas, quando fazem simulado, usam só como referência a nota de simulado. Isso não é um bom parâmetro. Não fazem essas pequenas metas. E aí só vai ver que não conseguiu evoluir o que precisava quando não são aprovadas na prova. E mais uma vez, é isso. Se você fizesse pequenas metas, você iria cumprindo, você iria sentindo essa evolução, como você disse. E aí você conseguiria nortear o seu caminho e ver que você está evoluindo, apesar da nota mantendo no simulado, e que você está mais próximo da tua aprovação, que é geralmente o que acontece quando você faz essas pequenas metas. Exato. O que eu digo pra todo mundo é o seguinte: use os números ao seu favor. Os alunos chegam pra mim e dizem: eu tenho medo de corrigir simulado, eu tenho medo de saber quanto eu acertei. Eu falei: cara, você tem que saber quanto você acerta em um bloco de questão que você faz naquele dia. Você tem que saber porcentagem, tem que ser por porcentagem, tem que existir meta de porcentagem e você tem que se medir. Se você não se medir, você não se conhece, você não sabe quando você aprendeu, você não sabe o que você tem que aprimorar. Então você não tem que ter medo disso. Né? Isso tem que estar ao seu lado. As pessoas associam geralmente o resultado de uma prova ou de uma lista como definidoras delas, né? Tipo, você vai ver lá, puta, acertei 55% em matemática, eu sou ruim, eu sou bom. Aquele número, ele não é pra dizer quem você é ou a tua capacidade de ser aprovado ou não. Aquele número é pra dizer o que falta você aprender. É objetivamente isso. É o qualitativo que vale, né? É isso. A gente precisa desassociar essa ideia de, tipo, na verdade, desassociar a emoção daquele número. Não tem emoção. 50, 70, 90... A única coisa que aquele número tem que te indicar é quanto você precisa estudar dessa matéria e o quê. Então, o número é exatamente isso. E uma coisa que eu gosto de mencionar quando a gente fala disso é que vocês já tiveram a experiência de estudar, você talvez não, porque você fez terceiro ano e tal, mas você que fez cursinho, estudar com alguém que tinha feito uma graduação antes, saiu da graduação para prestar medicina e começou a estudar? Tinha alguém assim na sua sala? Putz, acho que não. Conheço qualquer pessoas jeito. assim, mas tipo, na minha sala... É, isso. Na faculdade, talvez vocês tenham experiência com isso. E geralmente são pessoas que fizeram um pouco tempo de cursinho, pode ver. Por quê? Porque elas são geniais? Cara, não. Eu estudei com pessoas assim. E pessoas que... normais. Por que essas pessoas são aprovadas mais rápidas? Porque elas se dão o direito de errar. Elas sabem que, como elas fizeram uma graduação antes, elas estão mais distantes do material do ensino médio. Então, quando eles fazem um simulado, um dos caras que eu estudei que estavam nessa situação durante o meu ano de cursinho, ele tinha feito educação física, fez 4 anos de educação física, acho que a faculdade dele eram 5, quase formando, saiu. E aí, o primeiro simulado que ele fez, eu lembro até hoje, ele tirou 30. E a hora que ele tirou 30, mano, ele não ficou triste. Porque ele sabia, fazia muito tempo que ele não via aquela matéria, como que ele ia tirar mais que 30, sabe? Tipo, improvável. O que ele fez foi pegar aquela prova e falar assim, tudo bem, tirei 30, fiquei até feliz, tirei mais do que eu imaginava. Agora eu vou ver essas 60 questões que eu errei e ver como que eu posso aprender para no próximo simulado acertar mais. Então, essas pessoas geralmente têm menos emoção relacionadas à nota. Não importa para elas o quanto, porque elas se dão o direito de errar. E geralmente aquela pessoa que sai do terceiro ano e vai direto pro cursinho não se dá o direito de errar. Ela acha que a nota que ela tirar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto simulado, sei lá, em todos os simulados, significa se ela é boa e se ela tem potencial de passar ou não. E esse mesmo cara, ele terminou o ano de cursinho que ele fez comigo tirando 75 no simulado. Então, olha que evolução. E te juro, ele não era um cara excepcional, ele só era um cara dedicado, mais uma vez. Sim, e eu acho que é muito esse ponto, né? Muito esse ponto de você corrigir. O simulado tá aí pra isso, não é pra você pegar exatamente o número e falar que esse número te define. Sim. É você falar que, beleza, eu tô acertando tantos, eu tô tantos % capaz de lidar com isso, e desses outros
dessa outra porcentagem que eu não tô, de certa forma, capaz nesse momento, deixa eu entender o porquê eu não tô capaz. Será que é porque realmente eu tô com uma defasagem nesse conteúdo? Ou será que é porque eu errei alguma bobeira? Será que eu tô meio desatento? Será que eu tô errando por interpretação? Minha interpretação das questões não tá legal? Sim. Sabe? Então é isso, é uma ferramenta. É isso. Sabe? Não define ninguém. É exatamente isso, exatamente isso. Tanto que para facilitar essa análise, a gente geralmente divide em 5 ou 6 erros, né? Geralmente é interpretação de texto, muito comum. Falta de atenção. Quantas vezes vocês também já não erraram por falta de atenção? Falta de conteúdo, aquela matéria que de fato você não sabia ou não lembrava o conceito, não lembrava como fazia. Nervosismo. Às vezes você começa a prova, você está num estado mais nervoso, você não lê direito, mas é uma falta de atenção um pouco diferente. Falta de atenção, geralmente a gente fala é aquele momento em que você tá cansado, que você respondeu um negócio ali e depois você pega pra ver a prova e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Nervosismo, você lembra daquele momento, você fala assim, nossa, essa foi a primeira questão que eu vi, ou algum momento durante a prova que bate aquela ansiedade, você fala, putz, ou algum assunto que você tem um calcanhar de Aquiles, a hora que você olha, você fica nervoso e tal, e por isso que você erra. Já foram 4, né? Questões não vistas, às vezes uma matéria que você ainda não viu naquele ano vigente de cursinho. Falta de tempo. Às vezes não falta, às vezes você não conseguiu responder porque não deu tempo de responder aquela questão. E para cada um desses tipos de erro, você vai corrigir e melhorar de um jeito diferente. Sim. Certo? As pessoas acham que o único tipo de erro que existe é o falta de conteúdo. Então, aí essa questão precisa estudar essa questão. Nem sempre. Nem sempre. Para cada um desses tipos, a gente tem estratégias diferentes. Por exemplo, para nervosismo de início de prova, existem nervosismos diferentes, como eu falei. O nervosismo de início de prova, a gente faz geralmente soluções diferentes daquele nervosismo de calcanhar de Aquiles, que você olha e fala aquela questão, fala, putz, essa matéria eu tenho muita dificuldade, e aí você já lê nervoso e coloca a questão errado porque você estava nervoso. Mas o de início de prova, uma coisa que funciona, aquela pessoa que começa nervosa pra prova, ou começa meio cansada, assim, e aí vai pegando no tranco, uma coisa que funciona muito bem é cubo mágico, cara. Isso funciona muito bem, não sei se vocês já testaram. Muito curioso. Tem gente que aprende a fazer cubo mágico só pra isso, mas é um jeito de como se fosse aquecer os motores, sabe? Você começa a resolver, sua cabeça começa a funcionar e tal, porque você tem que pensar, e aí você já entra na prova com esse esquema de, puta, cabeça razoavelmente funcionando. E eu já indiquei isso pra muita gente, dá muito certo, cara. Bizarramente certo. Caramba, legal. Bizarramente certo. Outra coisa que dá certo é xadrez. Tem gente que baixa xadrez no celular, joga uma partidinha antes da prova. Outra coisa é ler livro, mas aí depende, né? Por exemplo, pra mim já não daria tão certo, porque texto é um negócio que me cansava um pouco mais. Sim, então, assim, precisa ser uma coisa que ative sua cabeça, mas nem tanto. Então, seja assim, confortável pra você. Seja confortável, que seja só aquele nível que você... Puta, tô ativo. Beleza, já liguei, né? É isso. Boa. Bom, Caio, eu acho que vou te pedir um recado final, então. Você quer fechar um pouco toda essa conversa aí? Acho que deu muito pra gente falar muito bem de tudo, essa ideia de preparação pro ano de cursinho, de você pensar o que você tem que colocar na sua cabeça, o que você tem que mentalizar pra você entrar nessa jornada, né? Então, você quer fechar alguma ideia aí? Cara, primeiro eu queria dizer que acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui. Acho que foi um papo valioso. Agradecer o convite. Dizer que também a gente focou um pouco mais, eu pelo menos foquei um pouco mais nessa parte de mental antes do ano, porque estratégia, acho que vocês vão gravar mais 1 milhão de podcasts com estratégia durante o ano e tal. E às vezes não é isso que é o mais importante, né? Então acho que pra esse momento do ano, do jeito que as coisas estão acontecendo, acho que seria importante falar disso, então por isso que eu foquei nisso. Mas dizer que pra quem não passou, não é que você não é capacitado. Todo mundo a grande maioria das pessoas que são aprovadas na Faculdade de Medicina da USP, em qualquer outra faculdade concorrida, também não foram aprovadas de primeiro. Então não faz sentido ser uma seleção por genialidade, porque senão essas pessoas teriam sido escolhidas desde o primeiro momento, né? Ou será que elas desenvolveram capacidade cognitiva? Não é isso que acontece. Então, você que não foi aprovado não significa que você não é bom o suficiente. Se você tiver dedicação, você vai ser aprovado um momento ou outro. É estatístico, o mais provável é que isso aconteça, que você seja aprovado. Mas para isso você precisa ter constância. E para ter constância você precisa estar descansado, senão você não vai aguentar. E motivação, porque o preço é alto. Se você não estiver motivado, você não vai conseguir pagar o preço. E é isso, moçada. Boa. É isso, então. Então, acho que a gente tá fechando por hoje. Valeu, Caio, pela conversa. Tamo junto. Enfim, acho que é isso. Compartilhem com seus amigos, divulguem para a quantidade de pessoas que vocês puderem. A gente espera chegar
bem longe com o podcast, ajudar muita gente, fazer muita gente se identificar com a conversa que a gente tem aqui, tá bom? Então é isso, valeu galera, bons estudos. Valeu, galera. Valeu, galera.